A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar a lição número 11 do primeiro trimestre do ano 2018 da CPAD, a lição de adultos, que traz como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a Igreja. Então você que está acompanhando o canal ou que está acompanhando a escola bíblica da sua igreja, já está por dentro do assunto, né? Sabe que estamos estudando aí Hebreus e que essa carta aos Hebreus, a gente está estudando capítulo por capítulo. Então, na aula anterior, estudamos o capítulo 10, onde o escritor finaliza ali, encerra aquela discussão, onde ele está mostrando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né, que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo é superior àquele sistema da antiga aliança, o sistema de sacrifícios. Então ele finaliza isso no capítulo 10, ali versículo 18, onde ele finaliza isso e começa a mostrar alguns resultados práticos dessa nova aliança. E, claro, agora no capítulo 11, ele vai falar, né, do que realmente possibilitou que todos aqueles grandes homens do Antigo Testamento pudessem ter resultado na sua vida, né, que ele vai mostrar que foi a fé. Então ele vai mostrar que a fé, né, foi o que fez com que todos tivessem vitória, todos alcançassem até mesmo a salvação. Ou seja, como eu já tenho falado bastante aqui, né, nas aulas, tanto aqui nessa aula aqui com o slide, como a aula que eu ministro, que fica dentro da plataforma, onde eu explico Hebreus versículo por versículo. Né, ou seja, se você já assistiu lá, né, assista novamente. Faça o cadastro no site, lá tem um comentário de Hebreus versículo por versículo. Lá eu falo aqui também, eu já falei bastante, que a salvação ela sempre foi pela fé, tanto na antiga aliança como na nova aliança. A gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas que ele vai mostrar aqui no capítulo 11 que realmente a fé foi que fez a diferença. Então aqui a gente já está caminhando para o final, a aula que vem já é a última aula, né, desse nosso estudo da revista. Então, eu espero que você tenha aprendido muito aqui no EBD em Foco, não só no EBD em Foco, mas em outros canais, na sua igreja, estudando sozinho. Eu creio que você tenha aprendido bastante sobre essa carta aos Hebreus, que você possa colocar em prática o que você aprendeu. Se você quer ministrar a aula na sua igreja com o slide, basta acessar ebdemfoco.com.br para você baixar o slide e usar na sua igreja. No EBD em Foco você encontra slides, cursos, subsídios, comentários, PDFs, muita coisa boa para você se capacitar e ministrar uma aula de excelência. Então vamos lá, começando aqui a nossa aula. O textuário diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. A fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Então a gente observa aqui que a fé realmente, né, é algo que não tem uma definição fechada. A gente vê alguma coisa aqui em Hebreus, mas talvez a intenção do escritor não fosse dar uma definição exata do que é fé. Ele vai falar a sua definição de fé, que foi o versículo anterior, mas a fé tem uma relação muito grande aí à confiança, à esperança, né? Então, quando a gente confia de forma plena nas promessas de Deus, que Ele vai cumprir o que prometeu, quando a gente deposita a confiança da nossa salvação em Deus, ou seja, sempre tem a ver com confiança. Então isso é fé. Você crê, você acredita, você confia, você tem certeza que aquilo vai acontecer. Então a fé, né, a definição de fé vai nesse sentido aí. A leitura bíblica em classe encontra em Hebreus, aí é quebrado a leitura, né? Eu particularmente não gosto dessa leitura quebrada, mas eu recomendo você ler o capítulo inteiro. Aqui eu não vou ler, fazer essa leitura bíblica em classe para a gente ganhar tempo no vídeo. Mas você que é professor, com certeza já leu. Se não leu, leia agora. Pare e leia, porque todo o comentário é baseado nesse capítulo, capítulo 11. Introdução. O autor, ele acabara de fazer sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a superioridade da nova aliança. Então foi isso que ele fez ali do primeiro capítulo até o capítulo 10, né, onde a gente vai ver ele mostrando Cristo como superior a tudo, né, aos anjos, aos profetas, aos sacerdotes, né, ele fala de Arão, de Moisés, enfim, Josué,
Cristo é superior a tudo, ali da antiga aliança, é o nosso sumo sacerdote, e ele, né, ele inaugurou aqui uma nova aliança que é muito superior à antiga aliança. Então ele conclui esse argumento, e agora ele faz um apanhado histórico sobre a jornada de fé dos homens e das mulheres de Deus no Antigo Pacto, que devem servir de exemplo para nós. Então, ou seja, nós, hoje, na nossa simplicidade, nós temos que olhar para a vida desses grandes homens e mulheres e seguir os seus exemplos, né? Ou seja, seguir os seus ensinamentos, o que eles viveram, e é claro, a gente vai ver a ênfase na fé de cada um deles. A fé demonstrada por eles em diferentes momentos da história e em diferentes situações foi o que garantiu as suas inserções na galeria dos heróis bíblicos. Então, ou seja, eles passaram por situações complicadas, situações difíceis, mas eles confiaram em Deus. Então isso fez com que eles entrassem nessa galeria aqui. Então o escritor aos Hebreus dá a entender também que ele não quer fazer uma lista fechada daqueles que tiveram fé. E somente esses tiveram fé. Não. Ou seja, tanto que no final ali ele fala assim, e os profetas, né? Ele coloca assim todo mundo logo dos profetas. Então ele quer mostrar alguns exemplos e ele quer mostrar que realmente todo mundo que teve vitória na antiga aliança foi por causa da fé, independente se está na Bíblia ou não, né? Talvez aquele judeu lá desconhecido que nunca fez nada que é assim digno de ser colocado na Bíblia, não aparece o nome dele, mas ele teve fé, né? Ou seja, ele foi salvo pela fé, ele foi um exemplo de fé na sociedade da época. Então a gente observa que a fé foi fundamental na antiga aliança para todos os judeus, não somente para os heróis da fé. Então a gente, claro, temos exemplos deles porque está registrado, mas a gente tem que observar que na antiga aliança tinha todo um povo, né, que também teve fé em Deus. A fé que gera confiança em Deus. O primeiro tópico aqui, né, nós vamos falar aqui primeiro de Abel, né? Então o escritor, né, aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele dá início da sua galeria dos heróis da fé com Abel, é o primeiro exemplo de homem de fé. Ele vai aí numa sequência cronológica, não porque Abel é mais importante do que os outros, Abel é superior, não, mas é porque ele foi o primeiro. Então coloca aí numa sequência cronológica. Então Hebreus 11:4 vai dizer, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então aqui a gente observa, né, que ele vai colocar aqui a ênfase no sacrifício de Abel. Né? Nós não sabemos exatamente por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Não existe algo fechado, é isso. A gente tem que interpretar o texto para entender um pouco o que ele quer dizer. Então Abel foi um homem que ousou confiar em Deus. O seu sacrifício, feito com fé, agradou a Deus. E a gente observa que o culto prestado por ele foi um culto verdadeiro. Então a gente observa alguns elementos aí, né, nessa história de Abel e Caim. Né, porque Abel, ele teve a sua oferta ali, que foi uma oferta que Deus aceitou. Porque ele, né, provavelmente a gente vai trazer aí uma aplicação que o seu culto foi um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira. Então a gente tem que seguir o exemplo de Abel. Né? A natureza do sacrifício, qual foi, né, a natureza do sacrifício oferecido por Abel? Está faltando aqui, né? Qual foi esse sacrifício? O texto não vai dizer, né? Ou seja, a gente sabe que foi um sacrifício de animal, tudo bem. Mas será que Deus tinha instruído eles anteriormente? Será que Deus tinha instruído Adão, Eva, Abel, Caim e os outros filhos de Adão e Eva? Que não estão registrados aqui. Mas será que Deus chamou eles e deu uma aula sobre oferta? Olha, quando vocês for ofertar, vocês façam assim. Né? A gente não sabe disso, né? A gente não sabe qual foi o problema da oferta de Caim. Muita gente vai falar assim, porque Caim ofereceu frutos da terra, enquanto Abel ofereceu um animal. Mas isso não faz sentido, viu? Não é só o fato do sacrifício ter sido um sacrifício de animal que fez com que o sacrifício fosse aceito. Então está muito mais, talvez, relacionado à disposição do coração. Ou seja, o fato é que
a fé de Abel foi uma fé operante. Na verdade, pode ser que o que Abel fez, foi lá, ofereceu sacrifício, mas o seu coração estava disposto a adorar a Deus. O seu coração estava disposto ali a oferecer um culto verdadeiro a Deus. Ele tinha uma fé verdadeira. Então pode ser por isso que o seu sacrifício foi aceito. Se a gente ler o texto de Gênesis, também fica subentendido, quando Deus chama Caim, dá para entender que não foi o sacrifício em si, mas o comportamento dele, porque ele já era, o coração dele já era mau. Então não tinha sacrifício nenhum que fosse mudar isso. Ou seja, o seu coração já não era um coração bom, era um coração mau. Então, por esse motivo, Abel foi diferente do seu irmão Caim, porque tem a ver com a disposição do coração, onde ele realmente depositou a confiança em Deus. Então, assim como Abel confiou em Deus, os cristãos deveriam ser em tudo confiantes. Então ele tem que ser um exemplo para nós, porque se ele confiou em Deus, foi a disposição do coração que fez com que o seu sacrifício fosse aceito. Os cristãos também têm que pensar da mesma forma. Ou seja, eu tenho que me comportar, eu tenho que ter um coração arrependido, cheio de fé para me chegar diante de Deus. Eu tenho que confiar em Deus, porque o Cristo a quem seguem é em tudo superior a Abel. A gente vai ver um outro versículo que ele fala aqui: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então aqui a gente vai observar que ele vai fazer uma comparação do sangue de Jesus com o sangue de Abel, que o sangue de Cristo ele é superior, ou seja, é um sangue que realmente ele vai perdoar pecados, é melhor do que o de Abel. Então é um sangue verdadeiro, é um sangue que realmente traz resultado. Acontece que Abel, ele foi fiel a Deus, morreu por causa disso, mas mostra que a fé não está relacionado a uma vida terrena simplesmente. Tem uma interpretação espiritual, um algo superior aí. A gente não pode se limitar só nessa vida. A fé verdadeira ela vai transcender isso aí. Ou seja, esse material, essa vida que nós temos, a gente tem que pensar em algo muito maior, muito superior. O testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico. Eu dei uma pesquisada aqui, tirando as genealogias, a gente vai ver que em Gênesis, que faz parte de uma genealogia, mas tem uma observação sobre Enoque, Hebreus e Judas, ou seja, aí vai ter crônicas, enfim, outras passagens, mas só lá na genealogia, citando o nome dele. Para falar alguma coisa a mais, só essas 3 passagens. Então aqui em Hebreus 11:5 vai falar: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então aqui a gente vê que o texto bíblico vai dizer que ele agradou a Deus. Então somente 2 pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Então quem são essas pessoas? A primeira foi Enoque. Então a gente já observou aqui quem foi Enoque. Ele foi um homem que Deus se agradou do que ele fazia, do seu coração, e levou ele para o céu vivo. E Elias também foi levado vivo para o céu. Então o que a gente observa aqui é que Enoque ele foi um exemplo de fé. A Bíblia diz que esse traslado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Então andar com Deus é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é conviver com Deus, é depender de Deus. Não vai ter relacionamento se não tiver confiança mútua. Você não vai se relacionar com uma pessoa se você não confiar nessa pessoa. Você que é casado, por exemplo, se você não confiar na sua esposa, ou se você que é mulher não confiar no seu marido, você não vai ter como viver feliz. Vai viver desconfiado, com ciúme, aquela coisa, preocupado o tempo todo. Então não tem um relacionamento saudável. Então só tem relacionamento saudável se confiar. Da mesma forma tem que ser com Deus. Nós temos que confiar em Deus, confiar em tudo. Toda a nossa vida tem que ser a Deus. E isso faz com que realmente seja um andar com Deus. Então quando fala que ele andou com Deus, porque ele confiou em Deus. Então ele foi arrebatado porque teve fé. E nós sabemos que ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com ele, se não demonstrar fé. Então a primeira coisa que você tem que fazer para ter intimidade com Deus é ter fé. Se não tiver fé, não tem como começar.
Então não tem o ímpio, por isso que o ímpio não tem intimidade com Deus, porque ele não tem fé, ele não crê. Então como é que ele vai ter fé com Deus? Como é que vai ter intimidade com Deus? Não faz sentido isso. Então, primeiro passo, você tem que crer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé. Você tem que depositar a confiança de tudo na sua vida a Deus. Ele tem que tomar conta de tudo, né? Então fica aqui o aprendizado com Enoque, né, que nós possamos caminhar com Deus, ter intimidade com Deus e confiar em Deus em todos os aspectos. A confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Ele vai falar assim: e como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Então, por que como nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé tinha um povo rebelde. Tinha um povo que não queria ouvir? Tinha. Esse povo foi avisado? Foi. Quis crer? Não. Foi condenado? Foi. Então, da mesma forma vai ser hoje, né? Ou seja, tem um povo rebelde, tem as pessoas que não querem crer no Evangelho. Essas pessoas estão sendo avisadas e se elas não crerem no Evangelho, elas serão condenadas. Então a gente olha para a geração de Noé, é parecida, é semelhante com a geração de hoje, né? Ou seja, hoje as pessoas também vivem longe de Deus, querem viver simplesmente no pecado, afundadas cada vez mais no pecado e não querem saber de viver na presença de Deus. Então são gerações do quê? Semelhantes. Então nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo, né? Ou seja, o prazer era o bem máximo, né? Se você está sentindo prazer, isso te faz feliz, então aproveite isso o máximo que você puder aproveitar. Então as pessoas faziam isso na época de Noé e querem fazer isso hoje também, vivem dessa forma, né? Ou seja, o prazer como bem supremo, né? E nós sabemos que isso acaba levando, né? Isso em si já é um ato pecaminoso e leva a outros atos pecaminosos e faz com que a sociedade de hoje seja totalmente pecaminosa. Então, quando ninguém conseguia ouvir a Deus, Noé ouviu. Então a gente observa o seguinte, que o povo estava numa situação, né, tão depravada que eles não conseguiam mais entender a voz de Deus, né? Então eles zombavam de Noé porque Noé estava construindo a arca. Mas Noé, ele acreditou em Deus, né? Noé, ele confiou em Deus. Ele acreditou, mesmo que naquela época não chovia sobre a terra, e Deus falou que ia chover, Noé acreditou, né? Ou seja, olha só uma fé igual essa de Noé. Ele não estava vendo, ele não sabia o que ia acontecer, ele simplesmente cumpriu o mandado chamado de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas, ainda não se viam. Olha só, as coisas que ele não tinha ainda uma visão. Estava olhando para o horizonte, não via ainda. Temeu e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da promessa da justiça que é segundo a fé. Então a gente observa aqui que ele confiou e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé, né? Então, ou seja, a questão de ser herdeiro e justiça, né? Ou seja, a justiça divina foi feita, mas quando nós cremos, né, nossos pecados são perdoados e somos justificados diante de Deus. Então aqui tem uma relação também com a justificação e sabemos que a justificação só acontece pela fé. Então quando nós cremos, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então a gente observa também que Noé foi salvo pela fé, né? Ele creu em Deus, creu na promessa, né? E foi salvo enquanto o restante foi condenado. Então a fé livrou Noé e sua família da condenação. Da mesma forma, hoje quem quiser ser livre da condenação tem que crer em Jesus, tem que ter fé. A fé que faz ver o invisível. A obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, né, ou seja, os três primeiros personagens aí onde o escritor aos Hebreus vai tratar, ele vai falar agora sobre a fé, né, e vai usar Abraão, a fé de Abraão, o maior ícone que tinha ali dentro da comunidade judaica, né? Então é o patriarca da nação hebreia. Então sabemos que ele que deu origem, ele foi chamado ali por Deus, de Ur dos Caldeus, para constituir uma grande nação, e ali ele de fato, né, a sua semente
ela foi aí reproduzindo, né, e cresceu, e ele se tornou o pai de uma grande nação. A gente observa que não somente Isaac, mas Ismael também se tornou grande nação, e dentre outros filhos de Abraão, depois que Sara morreu, ele teve aí mais outros filhos, né? Então, de fato, a promessa de Deus se cumpriu na vida dele em todos os aspectos, mas o filho da promessa é Isaac. Então, esse filho da promessa é que deu origem à nação hebreia. Então, todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplos de fé. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que Abel, Enoque e Noé são exemplos de fé que tem que ser seguido. Mas nenhum deles, né, havia se tornado um modelo para os judeus como for Abraão. Então, Abraão realmente foi uma pessoa diferenciada, e ali Abraão era muito reverenciado entre os judeus. Ele foi tomado como exemplo, como modelo, né, e ali eles falavam, né, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, somos da descendência de Abraão, da mesma essência que Abraão. O problema é que quando eles falam isso para Jesus, Jesus chega, né, os fariseus falando lá que são filhos de Abraão, Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer em mim. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Então não tem como falar que é filho de Abraão se não tem fé. Né? Que filho é esse? Então não tem como ser filho de Abraão. Né? Ou seja, somente aqueles que creem, os que creem são filhos de Abraão. Então, quando Abraão foi chamado por Deus, ele simplesmente obedeceu. Sua fé o guiou, mesmo quando não sabia para onde ia. Então, Abraão não sabia para onde ia, o caminho, o que ele tinha que fazer, ele simplesmente obedeceu e seguiu a voz de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Então, ele sabia que Deus tinha uma promessa, que ele ia receber esse lugar por herança, mas ele não sabia para onde ia. Então Deus foi guiando ele, né? E Abraão, surge a pergunta, né? Já que ele obedeceu a Deus, e aí depois a sua descendência herdou a terra prometida. Olha só, Abraão não herdou a terra prometida, ele morreu. Né? Ou seja, as pessoas dizem por aí que você nunca vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Olha só, depende da promessa, né? Porque Deus prometeu a terra para Abraão, e Abraão morreu e não tomou conta da terra. Então, como é que foi isso? Então, Abraão, ele tinha uma visão espiritual que ele sabia que as promessas de Deus eram muito superiores mesmo. Deus não cumpriu a terra prometida para Abraão, mas cumpriu para os seus descendentes. Né? E Abraão, é claro, foi para o céu. A gente tem certeza disso. Então, Abraão, ele recebeu uma herança muito superior, foi a herança celestial. Então, Abraão, ele é pai apenas dos judeus? Não, né? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Então, Paulo ele vai dizer o seguinte, que quem crê é filho de Abraão. Ou seja, não é quem é da descendência de Abraão, mas quem tem fé em Cristo Jesus. Então, os filhos na fé, ou seja, Abraão, ele se torna um modelo de obediência. E nós podemos sim ser chamados de filhos de Abraão, porque nós cremos em Cristo. Então, quem crê em Cristo é filho de Abraão. Né? Então a gente sabe disso. Não é todo mundo que pode ser chamado de filho de Abraão, assim como Jesus falou, mas somente quem tem fé. A fidelidade de José. Então a gente encerra aqui Abraão. É claro que todos esses personagens bíblicos aqui têm uma história muito profunda. Então a ideia dessa aula não é detalhar a vida de Abraão, falar de todos os aspectos, né? Ou seja, você pode aí parar para estudar essas histórias, pegar um livro, um comentário bíblico e se aprofundar, né, na fé de Abraão. Aí você vai ver falar de Isaac, onde Deus mandou sacrificar Isaac, e ele creu, ele acreditou na promessa, mesmo, né, sabendo que Isaac era o filho da promessa, mas ele sabia que Deus ia cumprir a promessa de qualquer forma. Não sabia como, se Deus ia ressuscitar Isaac, mas ele sabia que Deus ia cumprir a promessa. Então mostra mais um exemplo de fé de Abraão. E aí, dentre outras coisas, tem a questão de Sara também, né? Então assim, a aula aqui não é para buscar detalhes da vida de cada um, senão vai ficar aqui umas 5 horas de aula, né? Mas é que você tem uma noção, uma ideia, né, de até onde foi a fé desses personagens bíblicos, né, e o que eles conquistaram com essa fé. Agora vamos falar de José. Então ali, se você ler o texto bíblico, ele vai falar de Abraão, vai falar um pouco vai citar, né, de forma rápida a questão de Isaac e Jacó, e aí entra na história de José.
Então José, a Escritura vai falar da fidelidade de José, né? Atos 7:9 ele fala, né, os patriarcas movidos de inveja venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Então aqui ele se refere aqui patriarcas, quem? Os irmãos de José. Então ali todos os irmãos de José se uniram e, como nós conhecemos a história, José foi vendido como escravo para o Egito, né? Mas embora tenha sido vendido, ele nunca se vendeu. Então ele nunca se entregou ao pecado, ele nunca quis viver uma vida no pecado. Então a José é um grande exemplo de fé e obediência. Então a gente vê que está atrelado aí fé e obediência. Não adianta você falar assim, eu tenho fé, se você não obedece a Deus. Não faz sentido isso. Então José ele mostrou de forma prática a sua fé, obedecendo a Deus em todos os aspectos. Então se a fé de Abraão fez com que conhecesse, né, o desconhecido, a fé de José fez ele enxergar o invisível. Então aqui ele vai falar o seguinte: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Ele falou que ele deveria ser, seus ossos deveriam ser levados e enterrados em Canaã, não ali no Egito, não tinha que ficar no Egito, né, porque ele sabia que a terra da promessa era lá Canaã e que Deus ia dar o livramento para o seu povo. Então ele sabia, né, já fez uma referência aí à saída, né, que essa palavra é a mesma usada ali no Êxodo, né, para se referir ao Êxodo, que é a saída dos filhos de Israel, ali do Egito. Então dá a entender aí que José estava vendo pela fé o futuro que essa nação teria, que era sair do Egito e tomar posse da terra prometida. Tópico 3 aqui, subtópico 3 do tópico 2, a determinação de Moisés. Então agora vamos falar de outro homem de fé, que é Moisés. Moisés, ele liderou o povo ali por 40 anos no Êxodo. Todavia a jornada da fé de Moisés começou bem antes, né? Ou seja, bem antes dele guiar o povo, né? A Bíblia vai dizer ali que desde o início ele já tinha fé, né? Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11, 24 e 25. O que a gente observa aqui é que Moisés, né, tinha tudo para viver ali de boa, né, desfrutando de tudo que era oferecido na mesa de Faraó, no palácio, ou seja, viver no pecado como aquele povo vivia. Então ele poderia fazer isso? Poderia. Mas será que hoje estaríamos falando dele? Não, não estaríamos falando de Moisés. Da mesma forma foi José. Se José tivesse deitado com a mulher de Potifar, nós não teríamos falado de José nessa aula de hoje, porque ele teria simplesmente assumido o pecado e vivido no pecado. Então, ou seja, tanto José quanto Moisés tiveram grandes oportunidades de viver no pecado, mas eles escolheram o quê? Sofrer. Ou seja, escolheram ficar do lado do povo de Deus e muitas vezes sofreram por isso, mas o resultado veio. Então a gente observa que Moisés foi um homem determinado, ousado e confiante. Ele enfrentou Faraó, ou seja, ele acreditou em Deus, ele confiou em Deus, ele foi adiante, sabia que Deus tinha um plano na sua vida. E foi um homem cheio de fé, porque ele creu em Deus, ele acreditou no que Deus falou e mostrou. Então a sua fé também permitiu que ele enxergasse o invisível, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Então é uma finalização do versículo anterior, 24, 25 e agora o 26, onde ele vai mostrar o seguinte, que ele preferiu ali, deixou as riquezas, deixou tudo que não prestava para trás, e assumiu ali uma vida de sofrimento que aponta para o sofrimento de Cristo. Ou seja, pode-se dizer que através do sofrimento dele e do povo também, ou seja, já estava prefigurando aí o sofrimento de Cristo. Então, da mesma forma que aquele povo sofreu, Cristo também sofreu. Então, Moisés pode-se dizer que ele viu a Cristo, ou seja, através da experiência que ele teve de sofrimento. A fé que dá poder para avançar. A ousadia de Josué. Então aqui o escritor aos Hebreus ele vai continuar o seu argumento, ele vai chegar ali e falar um pouco de Josué. Na verdade, ele não fala especialmente assim de Josué, ele vai falar da conquista de Jericó. Porque é o seguinte, Josué assumiu o comando depois que Moisés morreu, e aí ele tinha que entrar na terra prometida. Chegou até lá, tinha que entrar. De que adianta sair do Egito e não entrar em Canaã?
E como é que funciona isso? Sai do Egito, chega lá, não, a gente não vai entrar em Canaã não, vamos ficar aqui do lado de cá do Rio Jordão e pronto. Não, ele chegou lá, o Rio Jordão abriu, atravessaram, só que eles se depararam, né, com a cidade de Jericó. Era necessário derrubar Jericó. Então Jericó estava lá, uma cidade forte, fortificada, com muros grandes, altos, e uma cidade super protegida. E o povo de Jericó ficou sabendo que o povo de Israel estava chegando. Então eles poderiam muito bem crer, eles poderiam muito bem confiar em Deus, né? Mas eles não fizeram isso, né? Eles resolveram enfrentar o povo de Israel. Então, ou seja, o povo só ficaria de pé se Jericó caísse, né? Como Jericó não quis se render a esse Deus Todo-Poderoso, teve que ficar com a segunda opção, que foi ser destruída. Agora a gente observa as características de quem ganha uma guerra. Quem é que ganha uma guerra? É o mais numeroso, o maior exército, né? Ou seja, o mais bem armado, né? O melhor treinado. Então, um exército que tem um treinamento maior. Só que Israel não possuía tais capacidades. Olhando para o exército de Israel, será que era mais numeroso? Não. Era mais armado? Não. Vivia no deserto, não tinha nem como produzir muitas armas. Era o melhor treinado? Também não. Não tinha como eles vencerem uma guerra. Era praticamente impossível o exército de Israel vencer uma guerra. Mas não é assim que funciona, né? Como que eles venceram essa guerra? Como que eles partiram para cima, não somente Jericó, mas dentre outros povos que eles conseguiram derrotar? Aí vai dizer, a Bíblia vai dar a resposta. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Ou seja, não somente os muros de Jericó, mas como todas as vitórias de Israel foram alcançadas pela fé. Ou seja, eles tiveram que crer, confiar. Então, quando eles creram, o resultado aconteceu. Se a fé nos fez avançar na conquista da Canaã terrena, muito mais essa fé pode fazer na jornada celestial. Então a gente observa o seguinte, que hoje a gente não tem uma terra para conquistar aqui, não é algo terreno, não é algo material, mas nós temos o quê? Uma promessa, uma jornada celestial. Então, ou seja, a fé que nós temos que tem que ser... não pode perder o foco, né? Não é fé na fé. Primeiro ela tem um objeto, que é Cristo. A gente sabe que temos que crer em Cristo, mas essa fé, ela também tem um objetivo, que é chegar no céu. Então nós estamos na jornada celestial, e é esse sentido espiritual que a fé toma aqui, né? Nessa passagem de Hebreus, que tem algo muito maior reservado para nós mais adiante. A coragem de Raabe. Na queda de Jericó, Raabe escapou com vida. Então a gente vai ver aqui falar dessa mulher, né? Então ele vai falar o seguinte: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Então, ou seja, esse versículo fala aqui dos incrédulos. Por quê? Porque Raabe, ela creu, ela acreditou, ela depositou a confiança em Deus de toda a sua vida. Enquanto o restante do povo de Jericó foi o quê? Incrédulo. Eles poderiam crer? Poderiam. Seriam poupados? Sim, mas não quiseram crer. Ou seja, eles simplesmente recusaram crer em Deus e pagaram um preço muito alto, tendo a cidade destruída e todos foram mortos ali. Então, ou seja, os espias que entraram na cidade foram bem recebidos ali, né, acolhidos por Raabe. Raabe, ela mostrou de forma prática que a sua fé, né, e como ela fez isso, ela mostrou de forma prática, acolheu os espias, ajudou na conquista ali de Canaã. A gente entende de Canaã, né, eu estou colocando Canaã como um todo, mas nesse caso aqui a destruição de Jericó. Então ela contribuiu para a conquista de Canaã, né, de forma geral foi isso. Então, por causa disso, ela entrou na linhagem do povo de Deus, né? Então ela está na genealogia de Jesus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e a Boaz, Ruth, Obed, Obed gerou Jessé. Então ela está aí na linhagem, né, que dá até o rei Davi, né? Depois de Jessé é o pai de Davi. E a gente observa que ela está na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus. Como pode uma mulher estrangeira, prostituta, entrar na genealogia de Jesus? Duas coisas, graça e fé.
né? Ou seja, ela foi alcançada pela graça de Deus e ela creu nisso. Então, por isso, Raabe é lembrada até hoje. A fé de Raabe deve servir de inspiração e motivação para quem está na jornada rumo a Canaã celestial. Então, ou seja, quem está nessa jornada, quem está caminhando para Canaã celestial, deve, com certeza absoluta, ter fé. Tem que ter fé. E Raabe é um exemplo disso. Olha para Raabe, olha para o que ela alcançou. Não merecia nada. Mesmo assim, ela foi salva. Então, ou seja, olhando para a nossa vida, nós não merecemos nada, mas pela fé nós alcançamos a salvação. Amém? Então a gente tem que confiar em Deus. O heroísmo de Gideão. Opa, só ajeitando aqui. O autor fecha a sua lista dos heróis da fé, citando vários personagens bíblicos. Então, como eu falei no começo, a sua intenção não era detalhar a vida de cada um, mas mostrar que todos os santos do Antigo Testamento tiveram fé, e somente pela fé que eles alcançaram as bênçãos de Deus. Então, por exemplo, Gideão, ele vai citar Baraque, Sansão, Jefté, Davi, ou seja, depois ele fala todos os profetas, né? Ou seja, está mostrando aqui uma lista de pessoas que todos eles venceram pela fé. Tudo que eles fizeram, né? Samuel também, né? Ou seja, a lista é encabeçada por Gideão, um dos juízes durante, né, o regime tribal israelita. Ou seja, Gideão foi um juiz de Israel. Então os juízes de Israel, eles eram pessoas capacitadas, né, principalmente para a guerra, porque acontecia muitas guerras naquela época. Eles tinham que livrar, tinha como principal objetivo livrar Israel desses povos que viviam ali perturbando, né, o povo de Israel e querendo tomar posse das terras. Enfim, era uma confusão ali, muitos povos, midianitas, os filisteus, dentre outros povos, e aí por esse motivo tinha os juízes, né? Então Sansão, Jefté, Baraque, todos eles foram juízes de Israel, né? E que mais direi? Faltar-me tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ou seja, faltaria tempo para ele falar de cada um desses. Seria interessante? Seria, mas esse não é o objetivo. Ele dá alguns exemplos, fala de alguns, justamente para nós entendermos a ideia geral. Ou seja, temos que ter fé. Em desvantagem numérica, por exemplo, né, ele contava apenas com a fé na grandeza de Deus. A história de Gideão é aquela história dos 300 soldados. Então, só para localizar você aqui na história, né? Ou seja, ele pega 10 mil, Deus fala, não, isso aí é muito, né? Então coloca o povo para beber água, e aí, dependendo da maneira que beber água, quem lambeu a água, esses foram escolhidos, foram só 300, né? E aí se depararam com um exército muito numeroso, um inimigo numeroso. Ou seja, o povo lá, na verdade, se a gente fosse observar isso aí, o povo de Israel não tinha o mínimo de chance com os midianitas. E ali, o Deus escolhe 300 e fala, eu vou livrar o meu povo desses soldados aí, desse povo inimigo, com apenas 300. Ou seja, um milagre realmente de Deus. Ele simplesmente creu, acreditou. Ele falou assim, não, se Deus está falando, ele vai fazer. E realmente funcionou. Chegou lá, tocaram as trombetas, botou o povo para correr, né? Depois o povo estava se matando entre si, ou seja, Deus deu a vitória para eles só com 300 homens. Então a gente observa aqui que ele teve que ter fé para isso aqui. Então, né, o exemplo que fica é que Deus não conta com números, ele conta com quem tem fé. Né? Ou seja, não adiantava ele simplesmente ir lá com 10, 20, 30 mil homens. Não ia resolver o problema. Então, ou seja, Deus mostrou que o importante era crer no que ele estava prometendo. Somente com 300 homens venceu a guerra. Amém? Aqui a gente encerra, chegamos na conclusão. Então é um conteúdo muito denso que infelizmente não dá para explorar detalhe por detalhe da vida de cada um. Mas que a mensagem principal fique em nosso coração, que é ter fé em Deus, confiar em Deus em todos os aspectos. Ou seja, temos que confiar em Deus. Não adianta, não tem para onde fugir. Se você não crê, se você não confia em Deus em tudo na sua vida, tem algum problema aí. Então o autor aos Hebreus aqui, a conclusão vai dizer o seguinte: o autor aos Hebreus contrasta o caminhar de vários personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Essas personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar no seu destino final. Na verdade,
vai ter um dos versículos vai falar que eles morreram. Ou seja, muitas vezes nem alcançaram aquela promessa que Deus deu para eles. Mas eles morreram com fé. Ou seja, a fé guiou eles do começo ao fim da vida deles. A única forma de não retroceder é caminhar com fé. A fé derruba o obstáculo, abate o inimigo e levanta o abatido. Então, ou seja, quer vencer, quer ter vitória, quer ser abençoado, tenha fé. Mas eu tenho fé em Deus, eu oro, leio a Bíblia, e mesmo assim minha vida é uma dificuldade, parece que não consigo nada, eu não consigo emprego, eu vivo num endividado, isso, aquilo. Olha para a vida desses grandes homens de Deus. Muitos deles tiveram fins horríveis. Se você ler o capítulo 11 todo, você vai ver que uns foram cerrados no meio, outros foram mortos a fio da espada, outros foram apedrejados. Ou seja, a gente tem que ter fé e confiar que a promessa de Deus para nós é algo muito superior, é o céu. Ou seja, é a presença de Deus para sempre. É isso que Deus tem guardado para nós. Se nós tivéssemos esperança somente aqui nessa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança não tem que estar aqui nas coisas materiais, mas no céu. É claro que Deus pode te dar uma vitória, te dar uma bênção, te abençoar financeiramente, e não sei o que você está precisando. Deus pode fazer isso? Pode. Mas se Ele não fizer, tem algum problema? Não, porque Ele tem algo muito maior para você. Então, eu estou doente, eu vou morrer. E daí? Me desculpa falar isso, mas por que essa preocupação se você vai para o céu depois que você vai morrer? Entende? Então, é mais ou menos assim. Então não vou orar por cura? Não, vamos orar por cura. Até mesmo porque a cura, ela já é uma pequena amostra do que vai ser no céu. Ou seja, no céu não vai ter doença, então a cura já é uma amostra disso. Você já está se beneficiando de algo eterno, que é saúde plena. Ou seja, você vai orar por cura. E se Deus tiver um plano na sua vida e quiser te curar, Ele vai te curar. Mas se Ele não te curar, não tem problema nenhum. Você vai para o céu. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente. Não importa o problema que a gente passa, tem uma esperança superior. Abraão não alcançou a terra prometida como Deus prometeu ali para ele, que ele ia tomar posse da terra. Ele morreu sem tomar posse. E aí? Abraão ficou sem receber a bênção? Não. Ou seja, ele recebeu uma bênção muito superior. Os seus descendentes receberam a bênção terrena, mas ele recebeu uma bênção celestial. Então que esses heróis da fé possam ser exemplos para nós. E nós possamos colocar em prática o exemplo deles. E viver com fé em todos os aspectos da nossa vida. É aqui que entra a lição principal. Não é só para você falar que vai crer em Deus para ser salvo. A fé ela vai muito além disso. É confiar plenamente em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Então encerro aqui a aula. Nós temos agora as perguntas para quem ministra a aula com slide aí. Você pode usar na sua igreja. As perguntas com animações. O EBD em Foco tem alguns cursos que podem lhe ajudar a ministrar uma aula melhor, a se capacitar como professor. Então acesse ebdemfoco.com para que você tenha aí um conteúdo de qualidade. Lá você vai ter um subsídio onde eu vou comentar o capítulo 11, versículo por versículo. Geralmente eu posto na sexta-feira, então fique esperando até sexta, mas enquanto isso você pode entrar e assistir as aulas anteriores que está lá. Então eu encerro aqui a aula, espero que você tenha aprendido. Use isso na sua igreja, use o slide. Tenho certeza que os seus alunos vão aprender muito mais. A paz do Senhor, até a próxima aula.